Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana se iniciando e estamos dando início a mais uma aula de história. Hoje, que é segunda-feira, 14 de junho de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é a continuação da aula passada, que nós estudamos sobre a época de Napoleão. Na semana passada, nós começamos estudando um pouco sobre o seu governo, o governo de Napoleão. Vimos que ele pode ser dividido em três partes, que a primeira que nós vimos na semana passada foi o consulado. Aí também tem o império e o governo dos 100 dias. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver um pouco sobre o império. Vamos lá para mais uma aula. O Império de Napoleão, que aconteceu entre os anos de 1804 a 1815. Em 1804, Napoleão e seu grupo político mobilizaram a opinião pública para implantar definitivamente o império. Assim foi realizada uma consulta popular, na qual quase 60% dos eleitores escolheram a monarquia como forma de governo e Napoleão tornou-se imperador. O novo imperador foi coroado em uma festa solene na Catedral de Notre-Dame. O Papa Pio VII viajou a Paris para participar desse surpreendente. O imperador tirou a coroa das mãos do Papa e coroou a si próprio. Com essa atitude, quis mostrar que não admitia autoridade superior à sua. Em seguida, coroou sua esposa, a imperatriz Josefina. Durante o Império Napoleônico, formou-se uma corte composta de oficiais militares, membros da alta burguesia e da antiga nobreza. Também foram construídos grandes monumentos simbolizando o poder do império, como o Arco do Triunfo que nós vemos aí ao lado. Ele foi criado entre 1806 a 1836, inspirado na arquitetura romana. Expansão militar. Ao longo do Império Napoleão, comandou uma série de campanhas militares para expandir os domínios da França. Além disso, o exército francês foi fortalecido, tornando-se o mais poderoso da Europa. Em 1805, as forças francesas tentaram invadir a Inglaterra, mas foram derrotadas na Batalha de Trafalgar, quando ficou demonstrada a superioridade naval britânica. Nos anos seguintes, entre 1805 e 1807, as forças napoleônicas atacaram o Egito, que era controlado pelos ingleses, e venceram batalhas na Áustria, Prússia e Rússia. Em 1812, o Império Francês atingiu sua extensão máxima, dominando grande parte da Europa. Nesse território vivia cerca de 50 milhões de pessoas, quase um terço da população europeia na época. A expansão militar da época napoleônica foi criticada por diversos setores sociais. Dentro da França, milhares de pessoas lamentavam a morte de famílias enviadas como soldados aos campos de batalha. Já fora da França, as invasões napoleônicas despertavam reações nacionalistas nos povos conquistados. Bloqueio continental. Em uma nova tentativa de atacar a Inglaterra, o governo de Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806. Todos os portos do continente, sob a influência da França, deveriam se fechar para o comércio com os britânicos. Isso foi o bloqueio continental. Essa medida do bloqueio visava enfraquecer os ingleses por meio da pressão econômica. O comércio com a Inglaterra era importante para a economia de diversos países que exportavam matérias-primas, e o bloqueio se estendeu tanto às mercadorias produzidas na Inglaterra quanto às que eram fabricadas em suas colônias. Também foram afetados todos os meios de comércio de que os ingleses dispunham, como portos e navios.
O bloqueio continental prejudicou a economia inglesa, mas não tanto quanto o governo francês esperavam. Em várias regiões da Europa, a economia era predominantemente agrícola e muitas pessoas desejavam adquirir produtos industrializados ingleses. Assim, o contrabando desse produto aumentou muito, ou seja, o roubo dos produtos. E alguns governos não aderiram ao bloqueio. Esses governos que não aderiram, temos o de Portugal. E alguns decidiram rompê-lo, que no caso foi a Rússia. Como punição, tropas francesas invadiram Portugal. Essa invasão motivou a vinda da família real portuguesa e de sua corte para o Brasil em 1808. Com isso, a sede do governo português foi transferida para o Rio de Janeiro. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.